Falar do ataque de um cão a uma criança ontem no bairro Nova República, aqui em Santarém. O animal é de estimação da família. O garoto de 2 anos foi atendido no pronto-socorro municipal, mas no fim da tarde precisou ser transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas. O Rafael não corre risco de morte, mas vai precisar de cirurgia. A família disse estranhar o comportamento agressivo do animal, que sempre foi dócil, inclusive com a criança atacada. E para saber mais informações a respeito do estado de saúde dessa criança e como é que são os procedimentos também para a cirurgia, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Gamboa, que traz para a gente essas informações. Boa tarde, Daniele. A cirurgia já aconteceu? Boa tarde, Ronei. Boa tarde a todos. Pois é, a cirurgia ainda não aconteceu, porque seguem primeiro aqueles exames, prévios para a realização de qualquer cirurgia. A gente acabou de conversar com a tia, então, do Rafael, a Rosielce Maia. Ela falou com a nossa equipe sobre o estado de saúde da criança. Reforço o que você disse, a criança está bem, é claro, tem os ferimentos, um ferimento na cabeça, um ferimento próximo ao olho, mas não atingiu o globo ocular, que era uma preocupação em relação à visão dessa criança. Vai estar passando provavelmente amanhã ou no outro dia seguinte pelo processo cirúrgico junto ao hospital aqui no município de Santarém. Mas, segundo a tia também, ele não tem queixas de dores. Ela falou que ele se mostra uma criança bem tranquila em relação a isso. E, como você falou, a família estranhou mesmo o comportamento, E, segundo eles, a criança teria ido mexer no osso que o cachorro estava ali, brincando com o osso, comendo. E a criança teria ido lá brincar, coisas de criança, e acabou esse acidente acontecendo, Mas a criança, no demais, passa bem, está sendo assistida muito bem pelas autoridades de saúde, pelos enfermeiros e médicos junto ao hospital. E a gente saiu em busca de explicações em relação ao comportamento dos animais em relação a isso. A gente ouve muito, as pessoas dizerem, porque a criança foi atacada. Mas será que foi atacada ou foi uma forma de defesa? O que acontece realmente nesse mundo dos animais que a gente, seres humanos, às vezes não entendemos, não compreendemos e acaba resultando em situações como essas? A gente vai contar com a ajuda agora, nesse momento, aqui no Jornal Tapajós, já está bem aqui ao meu lado, o médico veterinário, que também é especialista em comportamento animal e psicologia canina, o Gleidson Antunes. Gleidson, boa tarde. Boa tarde. Como no caso que a gente viu, noticiamos ontem, inclusive, dessa criança, acabou sendo ferida por um cachorro. O que acontece em casos como esse, principalmente dessa aproximação de crianças ou qualquer outra pessoa a um animal, ainda mais de grande porte? Boa tarde. Principalmente animais de grande porte, o Pitbull, ele tem muita crítica na internet em relação a essa raça. São animais que, no geral, eles têm uma atividade natural, igual os outros cachorros, mas por questão de tamanho mesmo, acontecem esses acidentes. Existem muitos casos assim, de ter Pitbull que é bem mais manso, bem mais tranquilo do que raças que são tidas como raças para se ter como criança. Labrador e outros animais bem tranquilos mesmo são às vezes mais agitados e mais agressivos que o Pitbull. E aí a questão da criação, a domesticação dele também e fazer uma socialização boa com o animal vai ajudar bastante. Algumas questões de comportamento vão acabar sendo criadas pelo animal pela essa falta de conhecimento do proprietário e fazer uma criação errada do animal. No caso dessa mordida, pelo que a gente consegue entender o histórico, pode existir a possessão pela comida, que era no caso dele, e aí a criança foi mexer na comida e o animal não gostou e acabou reagindo. Mas se o dono tivesse uma visão, antes de ocorrer uma mordida, o animal vai sinalizar de várias maneiras. Ou se ele já conhecia essa característica do animal, quem sabe afastar. Mas não que o Pitbull seja um vilão, entendeu? Isso vai existir indivíduos dentro da raça. Não dá pra gente generalizar uma certa raça. Existem indivíduos em determinadas raças que vão ser mais agitados, mais agressivos, e às vezes vai acabar acontecendo um comportamento assim e acaba assustando todo mundo mesmo. Isso que o Gleison está falando em relação... A gente pensa que é só seres humanos que tem essa parte, de atitudes, de reação. Ele está citando o Pitbull porque é uma das raças mais comentadas. Não é que seja o caso em questão. Ele estava explicando também mais cedo que tem outras raças que são, na verdade, criadas, quando é raça pura, vale explicar sobre isso, eles são feitos, eles são treinados também
para isso. Ele já tem no sangue, na verdade. Queria que você explicasse para a gente, pessoal de casa, quais as outras raças que elas são feitas para o trabalho mesmo, principalmente dos países de origem, de onde vem, que eles têm isso no sangue, essa garra, essa força maior. A maioria desses animais, eles são de trabalho, então eles têm uma energia muito alta e eles precisam descarregar essa energia fazendo o trabalho deles. Se eles estão desempregados, eles vão acabar transferindo essa mordida, esse comportamento errado, fazendo coisas que a gente não gosta dentro de casa. Mas é uma coisa natural, a gente tem que entender primeiramente, a gente lembra do nome do animal e depois da raça, depois da espécie e depois que ele é um ser animal. Primeiro a gente tem que ver que é um animal, respeitar eles, as necessidades de animal dele, depois as necessidades de canino, depois dentro da raça dele, quais são as necessidades e as aptidões dele. Cachorro às vezes que morde a mão da gente, gosta de brincadeira de morder, a gente transfere essa tendência dele para brinquedo, atividades ao ar livre, para fazer ele gastar essa energia e aí sim ele vai ser um animal com uma psicologia adequada, vai ser um animal equilibrado e sem ter um problema desse, um acidente. Além dessa questão do cachorro que ele tem de querer dominar a área onde está, a possessão, como você falou, em relação à comida, em relação a um sofá que ele gosta de ficar, a algum objeto da casa, quais são os outros fatores que podem levar, então, a uma reação inesperada dessa de um animal? Olha, alguns métodos de criação de dentro de casa, às vezes a gente acaba descuidando e deixando com que o animal faça algumas posses dentro de casa, ou o sofá, ou a comida, ou ele determina que aquele espaço é só dele, ou uma cobertinha é só dele e ninguém mexe, uma caminha. Aí não, a gente tem que ter todo o controle do animal dentro de casa. Ele, num nível de hierarquia, ele tem que estar lá embaixo. A gente tem que dominar esse nível de hierarquia e ele respeitar a gente para não acontecer esse tipo de problema. Agora, raças como Rottweiler, o pastor alemão, o pitbull, eles têm essas características de dominância. E se for um indivíduo mais dominante, aí tem que ter uma certa postura com o animal dentro de casa e realizar um trabalho de atividade física. A maioria dos casos de ataque de animais assim, eles são animais que não são treinados, não são adestrados e aí acaba tendo problema. Obrigada pelas informações. Aqui a contribuição então, do médico veterinário, o Gleidson Antunes Prado, que trabalha também com essa questão da psicologia canina, o comportamento animal. Só para relembrar um caso aqui, Ronei, antes da gente devolver para você, teve em junho do ano passado uma criança, um bebê de 8 meses, o pessoal de casa deve estar lembrado da situação que foi triste, acabou morrendo após ferimentos provocados pelo cachorro da própria família. A criança havia se desequilibrado em cima do carrinho do bebê onde estava. A mãe, claro, se assustou e naquele susto o cachorro também se assustou e foi numa tentativa de pegar a criança, né? E a gente ouve muito esses relatos, que não é que o cachorro ataque, às vezes a reação dele é de tentar ajudar de certa forma, mas pelo tamanho deles, né? São dentes, são as garras, as patas, e isso pode levar a provocar acidentes, ferimentos que às vezes resultam em situações como da morte desse bebê de 8 meses no ano passado aqui em Santarém. Então depende também da atenção que o dono dá, assim como o médico estava explicando aqui, é uma questão de comportamento, trabalhar. Será que o teu animal também não está estressado? É uma situação que a gente tem que verificar também, não é só ter o animal, mas ter um cuidado maior com eles. Ronei? Obrigado, Daniele. Boa tarde. Obrigado pelas informações.